Fala você, Marco Silva aqui. Nesse vídeo vamos reagir a Júlia Barbieri novamente, falando sobre quando ela largou, né? Falando sobre a situação dela, de quando ela largou a CLT. Mas antes, deixa eu falar para você sobre a Quanto Relógio. Quanto Relógio é uma loja de relógios, tá? Inclusive nós estamos lá vendendo o SKMEI 1251, então confere lá o relógio esportivo 12KMEI, SKMEI 1251. Então, é um relógio anti-impacto, tá? Extremamente resistente, muito lindo, original, tá? Fabricante original. Então, ele vem com um selinho aqui, ó, de verificação que é original. Então, um relógio muito bom, ele tem iluminação verde, tá? Muito bonita. Então, confere lá, garanta já o seu, tá? O estoque é bem limitado, então aproveita e já garanta o seu. Ele vem nessa caixinha bem bonitinho. Eu tenho aqui o meu, eu utilizo o meu. Então, você pode utilizar ele aqui, nadar na piscina, praia, pode treinar, bater em todo canto. Ele aguenta impacto pra caramba, tá? Feito em ABS, em PU. Então, garanta já o seu lá, já faça o seu pedido na Quanto Relógio e vamos continuar o nosso vídeo aqui. Então, vamos entender aqui o que a Júlia fala sobre largar a CLT. Hoje eu vou contar pra vocês como que foi meu processo de trabalhar na CLT para virar empreendedora, criadora de conteúdo digital, terapeuta, especialista em relacionamentos, envolvimento pessoal e tudo que eu faço aqui eu mostro pra vocês. Mas eu, logo de antemão, assim, eu falo que desde nova eu sempre pensei, né, que eu não gostava muito de como as coisas funcionavam, de como a realidade funcionava, sempre tinha um pensamento um pouco fora da caixa. Eu acho que pode até soar um pouco arrogante eu falar isso, mas eu não me sentia muito encaixada, assim, nas coisas. Eu sempre tentava buscar um pouco mais de sentido, assim, no que eu estava fazendo. Mas até então, pela rede de influências que eu tinha, pelas pessoas que estavam ao meu redor, o que eu buscava mesmo, eu acabei me condicionando para coisas que não era realmente o que eu queria e que estavam ligadas ao sistema completamente. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha acho que 17 anos. Você tem que vir aqui que eu tenho que te mostrar o resultado que esse cliente Propaganda, vamos dar um pulo aqui. Eu tinha 17. E meu primeiro emprego foi como... Eu trabalhava numa empresa de cartório de protesto. Então, era uma empresa terceirizada que cobrava as taxas do cartório para pessoas que eram devedoras, enfim. E nesse meio tempo, eu também estava num relacionamento que era muito ligado à política. Então, eu comecei a meio que querer fazer arquitetura. Eu cismei que eu queria fazer arquitetura, mesmo as pessoas falando no meu redor, falando assim, Júlia, você não tem nada a ver com arquiteta, apesar de você usar o óculos, ter cara de inteligente aí, a arquitetura não é pra você. Eu nunca fui de exatas também, então nem sei o que eu tava arrumando na minha cabeça. Só que minha ideia era mexer com um plano diretor, não sei se vai ficar um barulhão aqui, mas, enfim. Meu plano era mexer com o plano diretor da cidade, para mexer com desenvolvimento ambiental, enfim. Só que mudou completamente, cheguei na faculdade, não gostei. Eu já falei aqui algumas vezes que eu acho que o sistema de faculdade é muito arcaico. Eu acho que, para algumas coisas assim, a gente vê que a sociedade pede isso, né? Para algumas coisas não, a maioria das coisas a sociedade pede isso, mas infelizmente não é um sistema que te desenvolve realmente. Tanto é que a maioria das pessoas que eu converso que fazem faculdade falam, olha, a sua faculdade é feita por você. Você tem que buscar por fora, tem que fazer coisas por fora, porque... A faculdade que a faculdade te dá é um senso metodológico científico. O que eu quero dizer com isso? Ele te mostra como você procurar e buscar o conhecimento, como você desenvolver o conhecimento. E o professor, o papel do professor é um papel de te orientar nos caminhos corretos, em quais livros você vai encontrar, quais caminhos você deve dar. Então, assim, a faculdade ensina bastante isso, tá? Te mostra como buscar as coisas. Não tem como até ensinar na prática, a faculdade não vai, dependendo da sua área, ela não vai te ensinar na prática, até porque não faz muito sentido ter essa, por exemplo, Constituição Civil. Dificilmente você vai ter aquela prática toda na Constituição Civil dentro de uma sala de aula ali ou num laboratório da faculdade, né? Então você realmente vai ter que fazer estágio supervisionado, tudo isso. Então, mas a faculdade ela é muito importante para esse desenvolvimento seu, da busca pelo conhecimento, como procurar e como achar o conhecimento e como se questionar em relação a isso, tá? Então é muito importante. Fora os professores que têm lá experiência já de mercado, que vão te dar o caminho, eles vão te fazer pular etapas, né? Muito desorganizado, tem muitos professores preparados também, enfim, não é o tema para esse vídeo, mas... Enfim, depois eu comecei a trabalhar com uma loja de decoração, de festas, de buffet e tal, e depois com uma loja de roupa infantil. E sempre nesses trabalhos eu me sentia até meio incompetente, assim. Na verdade eu trabalhava muito bem, eu dava o meu melhor, só que eu sentia que dava aquela sensação de, eu não quero fazer isso, sabe? Era uma sensação um pouco de indignação, com uma preguiça até entrelaçada, mas eu fazia, porque era o que eu tinha ali no momento, era o que eu precisava fazer, e me desenvolveu muito, claro, mas que sempre me gerava uma reflexão de eu não quero estar aqui, isso aqui não é pra mim, eu não vou crescer nesse ambiente, eu vou virar uma escrava mesmo da sociedade, do sistema,
e não vou conseguir me desenvolver da forma que eu quero. E eu sempre fui muito ligada à espiritualidade, sempre fui muito ligada a desenvolvimento pessoal, autoconhecimento. E como essas coisas estão muito relacionadas, né, a forma como o sistema ele é alimentado, como as pessoas regem ele, como as coisas são distribuídas, né, estruturadas, de uma forma muito robotizada, muito mecânica, né, tirando toda a nossa autenticidade, nossa individualidade, eu realmente não me adaptei. Então, eu vejo que hoje em dia, né, por exemplo, muitas pessoas estão frustradas, né, com esse sistema, buscando coisas ali que realmente vão frustrar elas no final, que muitas vezes não faz sentido, elas acabam sendo condicionadas porque a família pressionou, porque a gente vê aí muitos médicos, advogados, que realmente fizeram a profissão ou por dinheiro, né, porque são profissões, assim, que são consideradas as mais altas, assim, do mercado, e que dão mais visibilidade, autoridade, sucesso na vida, só que muita gente aí tá frustrada, não gosta do que faz, porque foi muito podado, né, durante a infância, durante a adolescência, do que realmente gostaria de fazer. Isso é muito interessante, curioso que ela fala, que é... Às vezes a gente faz o que o outro quer, né? A gente... Tem gente que vive... Que faz uma faculdade que não quer, que está num relacionamento que não quer, que frequenta lugares que não quer, que trabalha num lugar que não quer. Então é meio que o que tem de pessoas que elas esquecem de ouvir aquela voz interna, aquela intuição, sabe? Que te diz assim, cara, esse não é o teu lugar, isso não é pra você, sai fora, vai para outro lugar. Quem fala muito bem sobre isso, que eu achei muito legal assistir um vídeo dele, foi o Ninja, né? O Ninja, poderosíssimo Ninja, né? Ele fala assim, cara, eu tenho o poder de sair fora. Se eu não gosto de um lugar, se eu tô num lugar que não me faz bem, é só eu levantar e ir embora. Simplesmente, ó, cheguei aqui, ó, licença aqui, tá? Não gosto dessa conversa aqui, desse pessoal. Pronto, só ir embora. Então, muita gente não faz isso, tá? Fica no relacionamento que não gosta da mulher, que não gosta daquele relacionamento, daquela situação, daquela estrutura, e vai levando dessa forma a vida, e depois chega lá na frente, ele quer desfazer tudo que ele fez, sendo que ele já poderia ter terminado já no começo, já ter parado a faculdade no começo, e daí ele vai lá, tá lá no sexto semestre, tá ele lá no terceiro ano, no quarto ano já no finalzinho, e ele quer desistir. Então, ouça a tua voz interna que diz assim, ó, poxa, esse não é o meu lugar, isso não é pra mim, eu não gosto de fazer isso. E procure aquilo que você gosta, faça o que você quer, escolha o parceiro que você gosta, que você ama, o tipo de pessoa que você quer, tá? Então pare de viver pelos outros, viva pra você, pra forma que você pensa, a forma que você gosta de estar, tá? Então vamos continuar o vídeo. Se a gente vê alguém falando que quer ser florista, que quer ser artista, que quer espalhar arte pro mundo, né, a gente já acha, que já vê como um tom negativo, né, a gente chama até de tilelê, ou de que a pessoa é sem propósito, que a pessoa não tem visão do futuro. E, na verdade, isso mostra o quanto que a pessoa quer ser autêntica, o quanto que a pessoa quer ser ela mesma, o quanto que ela quer entregar a mensagem dela para o mundo de uma forma individual, do jeito dela, da forma como ela acha que é certo. E é isso, né, que a nossa verdade, né, o que a gente pode agregar para as pessoas da nossa forma, do nosso jeito, com a nossa essência. Então, eu comecei a perceber que aquilo não era para mim, que conforme pessoas foram chegando na minha vida, eu fui entendendo que não é aqui que eu quero estar, mas durante esse processo, teve um ano que eu fiquei sem trabalhar, e assim, sem receber nada, dependendo de outras pessoas. E eu sei que algumas pessoas podem chegar aqui pra mim e falar assim, mas você é filho de papai, você sempre teve condições na sua vida. Só que eu tive muitas pressões também. Então, eu sei que minha realidade é diferente de muitos. Só que, e eu nem tô colocando que como se minha dor fosse maior do que os outros, não é isso. Mas eu sei dos perrengues que eu já passei, eu sei dos obstáculos que eu tive que enfrentar. E isso me amadureceu demais. Eu diria que 80% do meu tempo eu uso a Monday. Propaganda, vamos pular aqui. Desde que a Monday entrou, isso... Então, hoje eu vejo assim, que para sair desse meio é desafiador, porque você acaba meio que tendo que enfrentar muita coisa contra a maré. Então você tá nadando ali, assim, indo no fluxo das pessoas, indo no fluxo do mar, tá todo mundo vindo aqui e tal, vou surfar. Mas quando você vê, a onda te derruba, porque não é isso que você quer, não faz sentido, você fica frustrado, você não obteve o sucesso que você realmente queria. Às vezes você conquistou muito dinheiro, mas o dinheiro em si, ele foi tanto, mas você não conseguiu agregar em outras coisas, foi sempre vazio. Então, você só vai acumulando frustrações para si, e quando você vê, você afoga, porque a gente tem medo, eu já comentei sobre isso uma vez, a gente tem medo de se salvar, a gente tem medo de olhar para a nossa realidade e falar o que eu quero, o que eu quero seguir, onde que eu quero estar, com quem eu quero estar, o que eu quero fazer, o que eu quero acrescentar para as pessoas, porque
Eu tenho medo disso, porque eu tenho medo do que as pessoas vão achar, eu tenho medo que as pessoas vão me julgar, eu tenho medo de que as pessoas podem me tirar de algum cargo, podem, por eu falar diferente, por eu me expressar de uma forma diferente com outras percepções, eu posso acabar não sendo aceito em muitos lugares, isso vai acontecer. Então, são as consequências que a gente tem que lidar diante das escolhas que a gente faz. Então, é aquela coisa, o que eu prefiro? Eu prefiro estar num sistema que me suga, que tira minha saúde mental, que tira meu propósito, que tira meus objetivos, e que no final das contas eu vou me sentir a pior pessoa por isso, porque eu me sujeitei a essas coisas, me sujeitei à arrogância, à prepotência, à desumanidade de chefes, de autoridades aí que acham que comandam tudo, ou eu prefiro simplesmente lidar com o que as pessoas vão falar de mim, só que sem afetar ninguém. Eu não tô machucando ninguém. Se eu escolho, estar em um caminho que condiz com a minha verdade, que condiz com a minha essência, que condiz com aquilo que eu tô realmente buscando verdadeiramente, e eu sei que isso vai me trazer consequências até dolorosas. Pessoas próximas vão se afastar de mim, mas no final das contas eu vou me sentir uma pessoa realizada. Mesmo que eu não ganhe milhares, rios, mares de dinheiro, mas eu tenho uma estabilidade, eu tenho uma qualidade de vida, porque o dinheiro também faz parte. O financeiro ele também faz parte. Não é que você entrou na espiritualidade, que você entrou no autoconhecimento, que você está fazendo o que você ama, que você não pode querer receber algo em troca. Na verdade é um fluxo, é uma energia que você canaliza. Então você permite que isso entre na sua vida. Mas ao mesmo tempo você sabe que você não precisa de ficar sedento por isso, né? Tanto é que na Bíblia mesmo diz, né? Não é possível servir a dois deuses, a Deus e a Mamon. Mamon seria o dinheiro. Mas não é você deixar a tentação te levar, né? Que a gente vê aí muitas pessoas não se levantam a isso. E fazendo coisas absurdas em prol disso. Mas, no final das contas, você percebe que não precisa disso e que se sente muito mais satisfeito. Porque às vezes você ajudou mais pessoas, você não feriu ninguém, você se preencheu e você conseguiu viver a vida de uma forma colorida, né? Porque sem ser o preto no branco, sem ser o cinza, né? Tanto é que hoje, se a gente for reparar até nos carros, né? Da forma como as coisas são colocadas, a gente não vê mais verde. Por isso que tá aqui, nesse ambiente aqui, é muito prazeroso, é muito valioso, porque a gente vê os carros aí tudo preto, tudo branco, tudo cinza, sem cor, do que antigamente a gente via carro azul, carro rosa, carro amarelo. Então é isso. Pô, boa observação dela, é verdade. Hoje em dia é muito mais comum você ver só preto, branco e prata do que ver verde e amarelo. Apesar que agora parece que tá mudando um pouquinho, né? Tá tendo com os carros elétricos aí, da BYD, tem carro verde, tem carro azul, tem carro lilás. Então tá mudando um pouco, mas boa observação dela isso aí, nunca tinha reparado não, verdade, faz todo sentido. Você prefere, né? Ter uma vida preta e branca ou uma vida colorida, com cores vibrantes? Que mesmo que você enxergue mais as pedras no seu caminho, que você enxergue os buracos, você consiga lidar com essas coisas, você consiga achar soluções rápidas, porque você sabe onde você está indo. A pessoa que não sabe onde ela está indo, ela fica como se ela estivesse andando por uma estrada escura. Ela não sabe o que tem na frente dela. E aí ela pode cair num buraco que ela não tem mais volta, porque ela simplesmente não quis acender a lanterninha do coração dela e falar, me guie, sabe? Onde que eu quero estar, onde que eu quero ir. Então, esse processo, assim, de ficar muito bitolado, né, com dinheiro, eu vou... Porque, querendo ou não, a gente tem a ilusão de achar que CLT vai fazer a gente crescer muito e ter muito dinheiro. E, na verdade, a gente vê hoje, né, com a criação de conteúdo digital, principalmente com o marketing, milhares aí não vou falar milhares, que eu não sei, mas colocar aqui centenas, dezenas de pessoas ganhando mais do que um médico, 10 vezes mais que um médico. Mas aí eu também preciso fazer uma observação em relação a isso aí. É muito legal essa fala dela, a questão de tudo bem, sair um pouco do sistema ali, né, corrida dos ratos, né, mas a CLT também, ela é uma segurança para muita gente, inclusive para mim, tá? Eu ainda trabalho numa fábrica e eu trabalho no marketing, né, sou responsável por marketing numa fábrica e para mim eu já passei por um período onde eu não estava trabalhando na CLT, estava totalmente só PJ e foi um perrengue. Tinha um momento que foi muito bom, mas depois teve um perrengue absurdo que eu não conseguia fechar nada e eu tive que voltar para a CLT. Então, assim, querendo ou não, a gente também ficar romantizando também que criador de conteúdo, trabalhar com marketing digital aí, né, os dropship da vida, o tráfego pago da vida, ou sei lá, afiliados da vida aí, é também romantizar demais. Tem muita gente passando perrengue. Esses aí ninguém conta, só conta o sucesso, né? Aqueles que ficaram milionários ali, que às vezes até ficaram milionários não por causa do próprio serviço ou conteúdo ali não do dropship em si, mas sim de conteúdo para o YouTube, né? De AdSense, de monetização, de patrocínio. Então, essa fala dela também, você tem que tomar muito cuidado, porque
é uma fala que pode também romantizar um pouco essa coisa de você sair da CLT. Eu concordo muito bem que é muito melhor você empreender, ganhar seu dinheiro e ter sua liberdade, entre aspas, porque empreendedor trabalha pra caramba também, trabalha até mais do que CLT, mas você tem sua liberdade, você pode ter sua liberdade geográfica, liberdade também de horários, né? De tempo. Porém, a CLT salva muita gente de viver na miséria, né? Muita gente de passar fome, de passar perrengue, de ter que pedir ajuda dos outros. Então, são dois lados. Se você puder, o meu conselho é, se você puder estar na CLT e financiar o seu sonho, melhor ainda. Então, tente garantir primeiro um dinheiro fixo teu ali, aquele dinheiro que você sabe que não vai faltar, de preferência, se você puder trabalhar numa empresa que tenha um pouco mais de estabilidade, né? Digamos, ou até ser um servidor público, ou uma empresa que não tenha tanta demissão, rotatividade o tempo todo. Então isso facilita muito a tua vida enquanto você vai crescendo com outros negócios, inclusive, como eu estou fazendo aqui, estou vendendo relógios, né? Escamei aqui, eu escamei. Então, é uma forma de eu estar financiando aquilo que eu gosto, aquilo que eu acho muito bom, que eu amo fazer, né? Gosto de vender relógio, gosto de trabalhar com marketing, mas ainda trabalho numa fábrica como CLT para poder financiar os meus objetivos. E não é isso o propósito, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas é que, às vezes, você tem a chance de exercer aquilo que você realmente se preenche fazendo, que você satisfaz, ajudando outras pessoas, indo em caminho de algo que realmente é valioso, que tem relação com seus valores, e conseguir algo muito, como é que eu vou, expansivo. Você tem um resultado expansivo diante disso. Isso é, sabe, se a gente for olhar, é até fora um pouco, né, da Matrix aqui. Claro que a gente está vivendo numa era de IA, né, as inteligências artificiais aí, elas estão tomando conta do mundo, mas a gente tem que pegar isso, sabe, até quando que você vai ficar no sisteminha de chefinho mandou, funcionário obedeceu, chefinho foi arrogante com você, te maltratou na frente de outros e você só abaixou a cabeça e falou, tá bom. Até quando? E até quando que vocês vão viver nessa vida, né, de escassez, de pouco, sabe? O pouco, no caso, não é só o dinheiro, é tipo o que você merece mesmo. Você merece receber o desrespeito das pessoas, o desrespeito do seu chefe, achando que ele é melhor que você, é superior, não. Então eu percebi que eu aturava muita coisa que eu não precisava. Aturava chefe me sobrecarregando, chefe mandando eu fazer coisa que nem era da minha função e que não me pagavam por isso. E ia lá, só perdi. Isso é verdade. Muita gente, que é o meu caso também, né, passa por esses perrengues de às vezes fazer uma coisa que não é a tua função, ou o chefe fica te cobrando uma coisa que não é você que ela tinha que cobrar outra pessoa, mas às vezes aquela outra pessoa é um protegido do seu chefe. Então daí tem todos esses perrengues que acontecem na CLT. Então, se você gostou desse vídeo aqui, curte esse vídeo, comenta aqui o que você acha sobre essas opiniões da Júlia Barbieri. Comenta também o que você achou das minhas opiniões aqui. Se inscreve no meu canal e até a próxima. Valeu, fui!